Era uma vez, no antigo reino de Israel, um jovem pastor chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, e sua família vivia em Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos eram guerreiros, Davi passava seus dias nos campos, cuidando das ovelhas. Ele era conhecido por sua coragem e sua fé em Deus. Desde pequeno, Davi mostrava uma grande confiança em Deus e costumava compor salmos e músicas para louvar a Deus, tocando sua harpa enquanto vigiava o rebanho. Como pastor, Davi enfrentou muitos desafios. Certa vez, um leão atacou o rebanho e Davi, sem hesitar, lutou contra o leão para proteger as ovelhas. Em outra ocasião, ele enfrentou um urso com a mesma coragem. Esses feitos impressionantes mostravam que Davi não era apenas um jovem comum, mas alguém com coragem e um coração cheio de fé. Ele acreditava que Deus estava com ele em todos os momentos e que o ajudaria a enfrentar qualquer perigo. Um dia, o povo de Israel entrou em guerra contra os filisteus, um povo inimigo de Israel. Os exércitos se enfrentaram em lados opostos do vale, e do lado dos filisteus havia um guerreiro gigante chamado Golias. Ele tinha mais de 3 metros de altura e era extremamente forte e bem armado. Todos os dias, Golias desafiava o exército de Israel a enviar alguém para lutar com ele, mas ninguém tinha coragem. Davi, que foi enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos que estavam na batalha, ouviu as provocações de Golias e se sentiu indignado. Ele perguntou aos soldados por que ninguém enfrentava o gigante. Apesar de sua pouca idade, Davi acreditava que, com a ajuda de Deus, poderia derrotar Golias. Ele foi até o rei Saul e disse: "Eu lutarei contra esse gigante." Saul ficou espantado, pois Davi era apenas um jovem, mas ao ver a fé e a coragem de Davi, concordou. Davi se recusou a usar a pesada armadura oferecida por Saul, dizendo que não estava acostumado a ela. Em vez disso, foi ao riacho, escolheu 5 pedras lisas e, com sua funda, foi ao encontro de Golias. Quando o gigante viu Davi, zombou dele, dizendo que era apenas um garoto. Mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." Com uma só pedra lançada com precisão, Davi acertou Golias na testa, e o gigante caiu morto. A vitória de Davi sobre Golias foi um milagre para o povo de Israel. Com essa vitória, Davi se tornou um herói nacional, e o povo passou a vê-lo como alguém escolhido por Deus. Após essa vitória, Davi começou a servir ao rei Saul, e o povo começou a admirá-lo cada vez mais. Davi era um grande guerreiro e vencia muitas batalhas para Israel. Ele também tocava harpa para Saul, acalmando o rei nos momentos de aflição. No entanto, Saul começou a sentir inveja de Davi, pois sabia que ele seria uma ameaça ao trono. Tomado pelo ciúme, Saul tentou várias vezes tirar a vida de Davi. Mesmo assim, Davi permaneceu leal a Saul e fugiu para não ter que lutar contra o rei. Durante anos, Davi viveu como um fugitivo, mas sempre confiando em Deus e esperando pelo momento certo. Com o passar dos anos, Saul morreu em uma batalha e finalmente Davi foi ungido como rei de Israel. Ele reinou com justiça, unindo o reino e trazendo paz ao povo. Uma de suas maiores conquistas como rei foi a conquista da cidade de Jerusalém, que ele transformou na capital de Israel. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, transformando a cidade em um centro espiritual. Mesmo sendo um homem de fé, Davi cometeu erros graves em sua vida. Em um momento de fraqueza, Davi cometeu um grande pecado envolvendo Batseba e seu marido, Urias. Ao perceber a gravidade de suas ações, Davi se arrependeu profundamente e pediu o perdão de Deus. Ele escreveu muitos salmos expressando sua tristeza e arrependimento, mostrando que, mesmo sendo rei, ele ainda dependia de Deus para encontrar o caminho certo. Davi foi lembrado como um dos maiores reis de Israel. Sua coragem, fé e humildade marcaram a história do povo de Deus, e seu legado continuou através de seu filho, Salomão, que também se tornou rei. Mais tarde, a linhagem de Davi seria vista como a linhagem do Messias, que os cristãos acreditam ser cumprida em Jesus Cristo. A história de Davi nos ensina que a fé em Deus pode nos ajudar a enfrentar qualquer desafio, e que mesmo com nossas falhas, o arrependimento sincero nos traz de volta ao caminho certo.